Boa tarde, gente. Eu estou terminando de fazer o gabarito de vocês, de Química 1, e aí assim que eu terminar, eu já repasso para vocês darem uma olhada nas atividades que vocês fizeram hoje, tá bom? É o seguinte, então eu vou dar continuidade na Química 2, lá no capítulo 6, e aí eu gostaria que vocês abrissem o módulo para estar acompanhando, mas eu vou usar um slide aqui para ficar mais didático, e aí qualquer coisa vocês vão parando e perguntando aí, tá bom? Então, é o seguinte, nós vimos lá no capítulo 5 que a gente estava fazendo as misturas de reação com o mesmo soluto, misturas de soluções diferentes, mas com o mesmo soluto, não foi isso? Tá bom. E aí a gente observava que entre elas não ocorria reação. Depois que eu terminar o capítulo 6, eu vou fazer para vocês um breve resuminho, porque eu vi que tem gente que não está sabendo diferenciar. Professor, eu não sei quando tem, quando não tem. Então tem uns macetezinhos. Por exemplo, se as duas substâncias têm o mesmo íon, vamos supor, o cloreto de sódio está reagindo com o cloreto de potássio. São dois sais. Todos dois têm em comum o ânion cloro. Então, não vai ocorrer reação entre eles, né? Porque se você fizer a reação, vai dar os mesmos produtos. Então, na verdade, vai produzir íons, tá bom? Então, o capítulo 6 começa com mistura de soluções com reação química. Um exemplo mais clássico que você tem. Um ácido e uma base produzem sal e água. É o mais comum. Mas podem ocorrer de outras formas também, tá? Por exemplo, um óxido, né? Um sal reage com a água. Por exemplo, às vezes esse sal ele é um sal ácido ou um sal básico. E aí acaba tendo reação química também. Bom, mas antes da deixa depois para vocês dos macetes, eu vou passar aqui primeiro o seguinte. O que você tem que fazer quando você pegar uma mistura de reação, mistura de soluções com reação química? Primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai escrever essa equação química e balancear. Vocês lembram lá do cálculo estequiométrico? Então, agora mais do que nunca nós vamos precisar do cálculo estequiométrico. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu pego a reação química, eu vou balancear. Depois que eu balancear, eu vou descobrir a estequiometria em número de mols. Isso daqui é o chave. Por quê? Porque mol é a linguagem básica e clássica dentro da química, não é? A matemática, a física usa metros por segundo, não é isso? A matemática usa quilos, a matemática usa área, etc. Dentro da química, a unidade básica é o mol. Então, eu igualo todas as unidades para mol. Aí, às vezes, o examinador, ele não vai te dar em mol, mas ele vai te dar em massa. Aí você joga naquela formulazinha, número de mol é igual a massa em gramas dividido pela massa molecular. E acha tudo em mols. Então, basicamente, tem que ser em mols, ok? Terceiro, você vai verificar se tem ou não reagente. Como que você vai ficar? Lembra do cálculo estequiométrico do ano passado? Aqui agora nós vamos precisar dele. Eu vou mostrar para vocês como é que você vai verificar, tá bom? E 4, por meio dos coeficientes, daí você vai ver a quantidade da reação. Então, vou colocar aqui na prática para vocês uns exemplos mais clássicos, para vocês verem. Não é difícil, esse daqui é o tipo de reação mais fácil que tem, porque vocês já estão acostumados a trabalhar com ela, tá bom? E aqui eu coloquei bem no cantinho do seu slide, tá vendo um exemplozinho aí que é o clássico. Mistura de reação, mistura de soluções com reação química. Como você sabe que tem reação química? Porque é um novo produto, gente. Olha aí. Você tem aqui, ó, dois reagentes, um reagente aqui, e o seu produto ele é completamente diferente de qualquer um dos seus reagentes. Então é assim, tá bom? Vamos lá então. Olha só. Eu peguei uma solução de ácido sulfúrico de 0,1 mol por litro, com meio litro de uma solução de hidróxido de sódio, 0,2 mol por litro. Qual será a concentração final? Ela é ácida, básica ou neutra? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer? Escrever a minha equação química de forma o quê? Balanceada. Ok? Então escrevi. Ácido sulfúrico reage com hidróxido de sódio, vai produzir sulfato de sódio e água. Professora, como é que eu sei disso? Um ácido com a base vai produzir um sal e água, ok?
faça o balanceamento químico. Aqui no seu produto tem 2 sódios, você tem que colocar 2 sódios nos reagentes. Aqui você tem um SO4, aqui você também vai colocar um SO4. Pronto, balanceei. Depois que eu balanceei, eu vou colocar a minha proporção estequiométrica. A minha proporção estequiométrica é 1 mol de ácido sulfúrico reagem com 2 mols de hidróxido de sódio, produzindo 1 mol de sulfato de sódio e 2 mols de água, que ele nem precisou colocar aí, porque a gente não vai utilizar, ok? Beleza, então já fiz a minha primeira etapa, balancei. O que eu faço agora na segunda? Na minha segunda agora etapa, eu vou determinar o número de mols dos solutos presentes nos reagentes. Isso pode ser feito pelaquela fórmula da molaridade normal que a gente faz. Então, olha só. Para o ácido sulfúrico, eu tenho a sua massa lá, molar, é igual ao número de mols pelo volume, não é isso? Então, meu número de mols multiplicando cruzado vai ser a massa molar pelo volume. Então, o número de mols é igual a 0,1 mol por litro, que ele me deu lá no meu início, na minha concentração, por meio litro. Achei o número de mols do meu ácido sulfúrico, que é o que está na minha reação. Ok? Beleza. Agora eu vou achar o número de mols do meu hidróxido de sódio. Olha só lembrar aqui. A proporção estequiométrica é 1 para 2, não foi isso? Então aqui, ó, deixa eu só minimizar aqui que eu não estou vendo. Quanto que eu achei aqui de ácido sulfúrico? 0,05 mol, não é isso? Se aqui é 1 mol e aqui é 2, quanto obrigatoriamente eu tenho que ter hidróxido de sódio? O dobro disso aqui. Vamos lá calcular para ver se eu vou achar o dobro mesmo. A molaridade é igual ao número de mol sobre o volume. Número de mol é a molaridade vezes o volume, que eu multipliquei aqui cruzado. Número de mol vai ser a concentração molar 0,2, que é o que ele me deu aqui no início do meu problema, vezes o volume, que é 0,5 litros, que ele me deu no início do problema. Então, o número de mols que eu achei é 0,10 mols. Aí você confere. 1 para 2. 0,05, aqui tem que ter o dobro, não é? É 0,01? Beleza, sabe o que significa isso? Que o examinador foi muito bonzinho, que ele te deu na quantidade tudo certa e que você não tem o que? Nada em excesso. Então, vamos olhar aqui? Olha só. Verifica-se, então, que a quantidade... Deixa eu maximizar, que fica melhor. Verifica-se, então, o quê? Que a quantidade de reagente está proporcional ao indicado aos meus cálculos estequiométricos. E isso quer dizer o quê? Que não é excesso. Não tem excesso e não tem nem de ácido e nem de base. E se não tem excesso nem de ácido nem de base, a minha reação vai ser neutra. Ok? Então, é o meu terceiro ponto. Vamos continuar agora. Por meio dos coeficientes da equação, é possível a gente prever a quantidade do sal formado. Você lembra lá que no meu balanceamento, deixa eu voltar aqui para você ver. Olha só o meu balanceamento. Não é 1 mol para 2 para 1? Então, quantos mols que eu tenho produzido no meu sulfato de sódio? Se aqui é 1 mol, aqui é 1 mol, aqui é 0,05, quanto que eu teria produzido no meu sulfato de sódio? Quanto? Exatamente, 0,05. Você pode fazer isso de duas maneiras. Ou você pode fazer pela proporção estequiométrica, que eu coloquei aqui para você. Vou aumentar aqui de novo, fica mais fácil. Ou você faz pela proporção estequiométrica, que você podia já ter jogado direto, né? Porque se o ácido sulfúrico é 0,05 e é 1 mol, aqui é 1 mol, também seria 0,05. Ou você pode jogar na fórmula. Então, são duas maneiras de você verificar se está correto. Que é o quê? Molaridade é o número de mol pelo volume final. Aqui é o grande pega. Cuidado, porque o meu sal está nos meus produtos. E ele estando nos meus produtos, eu somo o volume do meu reagente 1 com o volume do meu reagente 2. Resultado, então, o número de mols dele vai ser 0,05, por causa da proporção estequiométrica, para o volume de 1 litro. Quanto é a molaridade do meu sal formado, então? 0,05. Ok? Essa reação, ela é bem simples, tá? Ela não tem grandes dificuldades. Professora, e quando tem excesso? Bora ver. O que acontece quando tem excesso? Vou colocar aqui um caso para você. Ó. Imagine agora que a gente misture 2 litros de uma solução de hidróxido de sódio de 2,5 mols por litro com 3,5 litros de uma solução aquosa de ácido sulfúrico de 1 mol por litro. Qual seria a concentração do meu sal formado? Essa solução continuaria neutra? Então, vamos observar. Primeira coisa que eu faço é o quê?
Balanceamento. Eu balanceio e acho o número de mols. Então, vamos fazer. Balanceei, escrevi a minha reação. Aço fúrico com hidróxido de sódio produz sulfato de sódio e água. Não é isso? Na proporção 1:2:1. Ótimo, eu já tenho a receita do meu bolo. Essa receita aqui é o padrão. Mas vamos supor que você não queira só 1 mol, você queira 10. Então, você multiplica por 10, tá bom? Resultado, vamos jogar lá na fórmula da sua massa molar. Ácido sulfúrico é igual ao número de mol pelo volume. Multiplica cruzado, porque eu sempre tenho que achar em mols. Molaridade, então, vai ser 1 vezes 3,5, que são os dados que ele me deu lá no problema. Então, para o ácido sulfúrico, eu achei 3,5 mols. Raciocina aqui comigo. Se a minha receita estequiométrica é 1 mol e aqui é 2, eu achei aqui 3,5, quanto que eu teria que achar de hidróxido de sódio? 7, não é isso? Que seria o dobro. Vamos fazer a conta aqui então para ver se vai dar certo. Molaridade é igual ao número de mol pelo volume. Número de mol é igual a molaridade vezes o volume. A molaridade que ele me deu é 2,5 e o volume que ele me deu é 2. Eu achei 5 mols. Opa, não deu certo. Resultado, vamos ver a conta? Se aqui são 2 mols de hidróxido de sódio e eu achei 5, quanto que eu teria que achar de ácido sulfúrico? Só a metade, né? Então teria que ser 2,5. Aqui está 3,5. Significa o quê? Que está em excesso. E em excesso de quem? Do ácido. Isso significa que essa solução, então, ela vai ser ácida. Resultado. Se 2 mols, então, está para 1 mol de sulfato de sódio, que é o que está lá no meu cálculo estequiométrico, então 5 mols eu teria que achar X, que eu teria que achar, então, 2,5 mols de sulfato de sódio. Não é isso? Era isso que eu deveria achar, ok? Resultado, olha só o que eu quero. Eu quero achar agora a molaridade do meu sal. Vamos olhar, então? Molaridade do meu sal, então, vai ser o número de mol pelo volume final. 2,5 mol, que é o que achei já no meu número de mols do meu sal, está para 5,5 litros. Lembre-se que esse volume final é o volume do ácido mais da base. Achando aqui, então, eu achei que a minha molaridade é 0,45. Só que o seguinte, acabou, professora? Para o sal, acabou. Só que eu falei para você que como tem um excesso de ácido na sua solução, esse ácido, ele fica ali, perambulando ali os seus produtos, né? E eu preciso calcular quanto de ácido tem ali nos seus produtos. E aí você joga na fórmula de novo. Molaridade é igual ao número de mol pelo volume. Número de mol. O que é esse número de mol aqui? É o número de mol que ele está em excesso. Vamos olhar aqui, vamos voltar aqui só para você verificar. Olha só. Eu teria que ter 1 mol de ácido para 2 de hidróxido de sódio. Eu achei 5 de hidróxido de sódio. Então, quanto que eu tinha que achar de ácido? 2,5. Ele colocou 3. Então, quanto está em excesso? 1 mol, não é isso? Então, é justamente esse 1 mol que está lá nos meus produtos, rodeando o meu sal, fazendo o meu sal ficar mais ácido, que eu coloco aqui nessa forma. Então, eu coloco o número de mol do excesso dividido pelo volume final. Resultado? Quanto que eu tenho de molaridade, então, do meu ácido nos produtos? 0,18. Ok? Dúvidas? Esse é o mais fácil de todos. Eu tenho certeza que aqui você pegando, né? Ah, professor, é o mais difícil. Não é. É porque tem um cálculo estequiométrico, mas esse aqui é um dos melhores. Ok? Quero dizer para vocês o seguinte. Deixa eu só verificar aqui, que eu coloquei aqui, que é assim. Quando a gente voltar, com fé em Deus, né? Eu vou mostrar para vocês lá no laboratório como é que a gente faz a titulação. Titulação, eu uso esses aparelhos, essas vidrarias aqui de laboratório, que é o becker, o bastão de vidro. Eu coloco aqui a bureta, que é aquele aparelho que a gente tem lá bem grande com uma torneirinha. Eu coloco nele aqui uma solução bem básica, feita de hidróxido de sódio. E aqui embaixo eu coloco um indicador de fenolftaleína, porque a fenolftaleína, ela é incolor no meio ácido e ela é magenta, aquela cor púrpura, rosa púrpura no meio básico. E a gente vai gotejando aqui. Quando chega no ponto de viragem, o que é o ponto de viragem? Aquele ponto que a base está se misturando no ácido. E ele vai aquele pontinho onde
quase se transforma no sal, ela começa a dar uma coloração linda, linda, linda. E aí a gente para de fazer o gotejamento. E aí é esse momento de viragem, tá bom? E aí quando a gente voltar, nós vamos fazer essa experiência lá no nosso laboratório, que a gente tem a ácida, a gente tem a base, nós temos o aparelho, a vidraria toda, tá bom? Aí, o que eu quero de vocês hoje para a lista de presença? Vocês vão estar respondendo a atividade de sala junto comigo, tá bom? Eu vou responder a atividade de sala junto com vocês. Eu vou estar aqui online, eu vou ver se eu consigo colocar aí para vocês ao vivo no YouTube, ou então aqui pelo WhatsApp, aí a gente vai conversando, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, a gente volta para revisar. O seu módulo lá tá bem simples, bem explicadinho em relação a isso. Nós temos aula hoje e amanhã. Eu quero resolver esses exercícios do capítulo 6 e eu quero adiantar o capítulo 7 com vocês também. Por quê? Porque vocês vão entrar de recesso, vão ter 15 dias aí de recesso. 15 dias para você descansar ou colocar sua matéria em dia, né? Quem está precisando colocar. E eu tô aqui, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Um beijo, até mais.